Deus abençoe, irmãos. Nossa leitura em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Deus fez o homem, porém os homens fizeram os escravos, um tentando governar o outro. Nós temos um que governa, e esse é Deus. Senhor Deus, te damos graças por poder ter o Senhor como governador da nossa vida. No físico, nos pensamentos, somos um fracasso, mas na alma, somos mais do que vencedores. Todos nós temos que padecer em algum ponto. Paulo teve um espinho na carne. Orou para que aquilo se afastasse dele por 3 vezes e ainda não afastou. O único consolo que teve foi que ele ia conviver com aquilo, mas teria a graça de Deus. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos falar o que o Senhor quer, o seu povo ouvir o que o Senhor quer. Não viemos para falar o que queremos, nem tampouco o povo ouvir o que eles querem, mas todos nós desejamos ouvir o que o Senhor quer falar e ouvir. O Senhor fala através de nós e ouve através de nós. Estamos aqui para ser um veículo pelo qual possa levar esta verdade para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Parece que o tempo dos escravos nunca termina. Jesus libertou seu povo e ainda está um povo escravo. Somente aqueles que Jesus libertou é que está liberto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os demais não são livres porque eles não aceitam a libertação através do libertador. Deus teve uma libertação para Israel, mas o libertador estava gago, tinha dificuldade em falar. Podia até ser criticado, mas se o povo de Israel quisesse ser liberto, não seria por de uma boa dicção, palavras certas, corretas, vocabulário perfeito, mas teria que ser por um homem pesado de língua como Moisés, ainda que ele foi muito bem instruído e sabia muita letra. E Deus usou tanto Moisés como Paulo
que eram homens de certo conhecimento, certa letra. E Deus usou estes homens para trazer uma libertação. Moisés trouxe a libertação para o povo do Egito, e aquele povo já havia acostumado a ser escravo. Que quando as pessoas acostumam a ser escravo é pior, porque tinha a libertação para os escravos quando completava 50 anos de escravatura. Então, eles podiam serem libertos. Eles poderiam escolher: vou ser liberto. Então, vou embora da casa do meu amo para nunca mais voltar. Vou embora, sou liberto. Ou, se não quisesse sair, ele era colocado diante do sacerdote e furava sua orelha com uma sovela. E aqui em Franca é mais fácil para furar a orelha, porque o lugar que tem mais sovela no mundo, acho que é Franca. Então tem mais facilidade de furar a orelha física e espiritual. É o lugar que tem mais sovela para furar a orelha. E aí a pessoa pode decidir: eu vou ser liberta ou vou continuar preso. Você sabe que o povo, desde que a mensagem veio para o Brasil, o povo tem optado por escravidão. Eles não quiseram a mensagem. A mensagem era Deus libertando o povo do jugo denominacional, mas eles não quiseram. Optaram por furar a orelha e ficar com o seu amo, ficar com a sua denominação. E até o final vai acontecer desta maneira, porque as pessoas acostumam a ser escrava. Uns acostumam com a escravidão do cigarro, nunca larga dele e acha que é um vício que não tem jeito de largar. Outros acostumam com o vício da cachaça e diz: olha, a cachaça é minha paixão. E depois você nunca tira a cachaça daquele indivíduo. O outro tem o vício do adultério e da mentira e nunca é liberto. E Cristo, quando morreu no Calvário, ele consumou a libertação de todo o povo dele. Para mim, só não é liberto quem não é dele. Quem é dele tem que ser liberto. É liberto porque a mensagem liberta cada um de nós. De qualquer coisa, de qualquer ato imoral, pensamento vulgar, a palavra te liberta. Você é dele, ele vai te libertar. Cristo é o libertador. Nós vamos provar que Cristo é o nosso libertador, provando para Satanás que fomos libertos. O diabo nos oferece coisas de escravatura. Diz: não, Satanás, isso era o tempo que eu era escravo. Hoje sou liberto. Não desejo mais suas coisas, não desejo mais aquilo que eu tinha paixão por elas. Não tenho, troquei minha paixão. Hoje é por Cristo. Hoje é pela verdade. Mas a maioria continua ainda aprisionado. Deus mandou essa mensagem para libertar nós da Santíssima Trindade. É uma libertação, mas a maioria não quer. Só o eleito que vai ouvir essa voz. Ninguém mais é obrigado a ouvir a voz, gente. Se não é ovelha, como vai ouvir a voz? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu chamo e elas me seguem. Então, se a pessoa não é ovelha, não vai ouvir a voz. Voz é a mensagem da hora. É a pregação do dia. Aquela é a voz de Deus. Qual é a voz de Deus hoje? É aquela mensagem que foi a voz, lá em 63, a voz de Deus para o profeta é a voz de Deus para nós hoje. Não pode ser outra mensagem. Não existe outro mensageiro. O sétimo mensageiro é o último mensageiro, não tem mais ninguém. Então esta mensagem, ela continua falando. Agora Deus está precisando de ter pregadores, pastores, Josués, que tome esta mensagem e prossiga, levando o povo até Canaã. Porque muitos não chegarão em Canaã, porque eles optam por pastor Moisés.
E eles têm que ficar no deserto, morrer no deserto, ser pastoreado no deserto. Mas quando lhes é apresentado Canaã, eles acham um absurdo chegar até Canaã. Nossos pais morreram no deserto, nós podemos prosseguir por aqui também e morrer no deserto? Não, o eleito prosseguiu e foi até Canaã. O eleito foi. O eleito hoje, ele vai até Canaã. Canaã é o batismo com o Espírito Santo. Canaã, para a mensagem do profeta, é a terceira etapa. Você tem que ver as 3 etapas, as 3 manifestações, você tem que caminhar com isso. Se existe Pai, Filho e Espírito Santo, tem que haver justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Tem que haver. Teve que haver primeira, segunda e terceira etapa do ministério de Jesus Cristo. Teve que haver a manifestação de Filho do Homem, Filho de Deus e agora Filho do Homem outra vez. Tinha que haver essa manifestação. Ninguém pode negar isto. É bíblico e está cumprindo diante dos nossos olhos. Nós apenas temos que aceitar, crer e viver a palavra desse dia. Do contrário, vamos ser escravo. Escravo do quê? De uma mensagem anterior, de uma etapa anterior, de uma vida anterior. Você é escravo. Você vai notar que o luterano, ele só não é escravo da católica, talvez de adorar santinhos e coisas mais, mas ele é também um escravo de uma mensagem de 500 anos e que Deus já deu muita coisa após aquela mensagem, mas eles não querem admitir. Os wesleyanos, a mesma coisa. Os pentecostais são escravos da mensagem que eles ouviram, que eles receberam, que eles manifestaram, se escravizaram naquela mensagem e Deus mandou uma libertação. Deus mandou Lutero para libertar o povo da católica, Deus mandou Wesley para libertar o povo do luteranismo, Deus mandou os pentecostais para libertar o povo do catolicismo, luteranismo e dos wesleyanos. Deus mandou William Branham para libertar de todo mundo. É só acompanhar. Se você não aceitar a última mensagem, você continua escravo da anterior. Então depois, dentro do ministério do profeta, você vai encontrar que ele teve primeira, segunda e terceira etapa. Se você não se libertar de uma etapa, você não passa para outra. Mas uma etapa liberta a outra. O eleito, ele não fica preso numa etapa. De uma etapa, ele passa para outra. Então ele sai da primeira etapa, passa para a segunda, da segunda etapa, ele entra na terceira etapa, porque ele não consegue viver, porque não há vida fora da terceira etapa. Eu quero provar para vocês, porque vocês têm a mensagem véu adentro. Onde é que havia vida? No átrio exterior, justificação. No átrio interior, que era o lugar santo, que era a santificação. A vida estava atrás do véu. No terceiro compartimento, que era o lugar da vida. Só tem vida quem está na terceira etapa hoje. Só tem vida quem está na terceira manifestação. Ele passou de justificação, santificação, entrou ao batismo com o Espírito Santo. Senão ele não tem vida. E o batismo com o Espírito Santo, para você hoje, não é a porção de Lutero. Lutero foi uma parte. Wesley foi a santificação, foi outra parte. Os pentecostais foram línguas estranhas, curas de enfermos, profecias. Foi uma era mais próxima da verdade, foi a era pentecostal. Por quê? Porque é a era da casca. E a casca é a única que mais parece com o grão, porque ela faz o formato do grão, mas ela não é o grão, ela é casca. Então tem crente que faz o formato, e é isso que Jesus fala através de Paulo, escrevendo a Timóteo, que tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia, que é a semente. Mas tem aparência de piedade, tem aparência de amor, tem aparência de ser como Deus, tem aparência de ser como Cristo, mas nega a eficácia. Esse é o problema do dia. A pessoa nega o que é real, o que é verdadeiro. E Deus sempre usou as etapas anteriores como um chamativo para chegar à etapa final. Sempre é assim. Sempre chega para você um pãozinho, uma salsicha,
alguma coisa. Aí depois pode chegar nos lugares que você vai comer carne assada, muitas vezes não é direto a carne assada, tem algumas coisas para você provar. E se você não for bom e achar e está com aquela vontade de comer, você enche de salsicha, você enche de pãozinho, e depois vai vir a carne assada, você não come, porque já está satisfeito. E é isso que satisfez luteranos, wesleyanos e pentecostais, estão cheios de pãozinho e salsicha. Chegou a mensagem do profeta, eles já estavam fartos. Leia Apocalipse 3, verso 14 ao 22, que você vai identificar a era que você vive hoje. Essa era de Laodiceia. Exatamente esse período. Morno. Esse tipo de crente que está dentro da mensagem. É por isso que a Laodiceia, ela só acaba para o que não é eleito, lá no final, no rapto. Por quê? Porque ele fica dentro da igreja, da mensagem ou fora da mensagem, dentro de Laodiceia, morno, cego, nu, infeliz e não sabe. Ele não sabe. Ele está satisfeito com o que tem. E satisfazendo com o que tem, Deus não pode te dar nada mais. Deus só te dá mais alguma coisa se você busca, se você deseja, Ele diz pedir e dar-se-vos-á. Mas o que o povo sabe pedir hoje, Senhor, cura a minha coluna, cura meu fígado. O povo só sabe pedir bênção material, só coisas físicas. É dinheiro, é prosperidade. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma fazenda. Essas são as orações balofas dos crentes comedor de pãozinho com salsicha. Mas aqui chegou o fazão. Aqui chegou o alimento que faz você ter apetite para algo mais. Você sente o cheiro desta mensagem, é o suficiente para dizer, olha, eu comi muita coisa, mas traga, eu vou comê-la também. E depois você diz, olha, que coisa, eu podia ter esperado mais um pouquinho para comer direto essa mensagem, porque eu já ia comer muito agora. Você vai ter que ir comendo de pouquinho, pouquinho, até satisfazer, porque Deus tem este alimento que alimenta o eleito. O não eleito não vai gostar da terceira etapa. A terceira etapa é a abertura da palavra, é a revelação de 7 selos, dos 7 trovões, que nem estava escrito na Bíblia. Entende? Que nem estava escrito. Precisava de um profeta para vir revelar para você este mistério. E o profeta veio e revelou. A coisa está clara hoje. Alguém diz, mas eu não sei nada. Está tudo revelado dentro dos 7 selos. Os 7 selos é um pasto tremendo. Você come alfafa. Qualquer outra etapa, já não tem alfafa mais. Para quem entende de animal e sabe o que é alfafa, no tempo do profeta conhecia muito bem, era a boa alimentação. E ele mostrou isso. E assim é a ovelha de Deus. Ela busca a alfafa divina. Ela quer um alimento que muda a sua vida e faz ele pensar mais em cima, mais do céu. Ele quer mudança de vida. Ele não acostuma com essas coisas aqui de baixo. Ele quer poder celestial. Poder celestial não vai te dar nome. Poder celestial não vai te dar mulheres. Poder celestial vai te dar cansaço, sofrimento, agonia, angústia, dor. Poder celestial sempre foi assim. Quando Jesus estava cheio de poder, ele estava em agonia da morte. E todo mundo pensava, foi derrotado. Não, ele tinha que sofrer a morte para poder, 3 dias depois, levantar e mostrar para nós, a morte foi vencida. Eu venci. Ele levantou e disse, eu venci. Ele não ficou lá como um derrotado. Por isso nós
nas lutas, nos problemas, nas angústias, nas dores, não estamos derrotados. Jesus não estava e eu também não estou. Você sabe em quem você crê. Você tem muito problema, muita luta nessa carne, que tem hora que você não aguenta. Irmão Brana quase não suportou. Não vou falar algo para você não escandalizar agora. Você é novo. Mas você sabe o que ele fez. Só que teve uma coisa. Deus preservou William Branham, porque diz, moço, você ainda vai trazer uma mensagem para o mundo. Para o mundo. Mas a agonia que William Branham sofreu para que essa mensagem chegasse até nós, ela não chegou até nós num berço esplêndido, só de satisfação, de alegria, de pulos e gritos. Quando se fala numa mensagem que é a maior revelação do século, você olha para uma mensagem dessa, ela não chegou de uma forma fácil. William Branham teve que perder esposa, teve que perder filha, teve que perder pai, teve que perder irmão. Aí a mensagem foi chegando, porque ele não estava entendendo quando Deus estava o chamando. E como é duro a gente não entender o chamado de Deus faz a gente perder coisas, faz a gente perder pessoas amadas. Quando você rejeita o chamado de Deus, porque ao perder alguém que você ama, Deus te quebra. Deus me quebra. Aí Ele pode falar com a gente. Falar com um homem quebrado. Tem gente que você vai falar em Deus para eles, eles não querem, mas deixa ele ir para o hospital, deixa gemer em dor. Até o ateu, na hora da dor, na hora da morte, vai gritar, meu Deus! Alguém vai dizer, mas ele nunca creu nisso, mas nessa hora ele vai ter que clamar, ele vai ter que gritar. Deus não permite ele morrer apenas dizendo, não crê em Deus. Tem uma agonia da morte. Que não há pecado que não é confessado para um eleito. Confessa, tira lá do fundo do baú uma vozinha mais fraca e diz, eu fiz isso. Você me perdoa, eu vou morrer. Você me perdoa, vai em paz. Durma em paz. Te perdoo sim. Para você dormir em paz, durma em paz. Tira lá do fundo do baú. Tem coisa que só a morte pode fazer isso, porque ela chega e traz agonia. E a agonia da morte não é chupar sorvete, nem comer chocolate. É para tirar alguma coisa que está escondida dentro de mim, dentro de você. Ela chega e traz aquilo, e você vê aquilo, e só não morre por causa daquilo, falta falar. Pequei, você me perdoa? E dormi. E você ainda diz, durma em paz. Talvez você tenha que passar a mão no olho do fulano, da fulana, para fechar o olho direitinho. Durma com Deus. Aleluia. A gente parece que está fora da mensagem aqui. Tudo que a gente tem para falar, como Deus vai tratar com alguém, como tem gente que pode ser como Balaão, como os crentes puderam aderir-se a Constantino. Constantino chamou-os para um ecumenismo, e ali ele os enganou. Constantino fez isso, os crentes aceitaram aquilo. Um resumo das eras da igreja, parágrafo 26. Que riqueza são esses livrinhos aqui. Que para o mundo não tem valor, mas para nós isso daqui revela a Bíblia. A gente lê a Bíblia e lê esse livro, meu Deus, como a Bíblia fica Bíblia para nós. Uma Bíblia aberta. Você sem a revelação que Deus deu para William Branham, você tem Bíblia, mas está fechada, selada com 7 selos. O único povo nesta terra que tem uma Bíblia aberta é o povo que crê na revelação dos 7 selos.
Os demais têm Bíblia, mas é Bíblia fechada. Bíblia selada, não sabe nem o nome do Pai, não sabe nem que tem profeta hoje, porque a Bíblia está selada para eles. Mas Deus aprove abrir esta Bíblia nos dias da voz do sétimo anjo, para mim e para você. Isso me faz feliz, por saber que eu tenho um livro não selado. Ele foi selado, por isso fizeram denominações, mas ele foi aberto pelo sétimo anjo, porque era o único que podia receber as revelações daquele cordeiro que virou leão. Era o único, era o sétimo anjo, Apocalipse 10:7. Ele falaria os mistérios, e falou, e todo o povo que crê assim, vê esses mistérios revelados, diz, não tem mistério mais, não tem. Mas os crentes dos dias de Constantino, olha que os crentes verdadeiros não deveriam haver ido àquele concílio. Porém, haviam se distanciado muito da verdade, e agora também eles perderiam o entendimento da divindade, como perderam o entendimento dos 7 selos. Deve existir algum Constantino e algum Balaão por aí. Tem que haver. Porque se não fosse Constantino, o crente verdadeiro não ia perder o entendimento da divindade, de crer num só para passar a crer em 3, porque Constantino conseguiu fazer isso com eles. E ali tinha um papa. Escuta aqui. Perderam o entendimento da divindade e aceitariam os títulos em vez do nome para o batismo. Irmãos, desde o ano 325, esse povo vem vindo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. Mas qual é o nome do Pai? Eu sou pai, mas eu chamo Osmar. Eu sou filho, mas eu chamo Osmar. Eu sou humano, mas eu chamo Osmar. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele chama Jesus Cristo. Não 3 deuses. Não 3 pessoas separadas. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E tem que se ver isso, para você notar, quando ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso é porque ele era corpo e o Pai é espírito. E ele tinha que voltar ao Pai, era voltar na condição de espírito. E antes de você ser o que você é aqui, esse corpo de carne, você era espírito primeiro. E quando você veio nascendo da sua mãe, aquele espírito que já foi feito antes da fundação do mundo, achou esse corpinho para entrar. Amém? Agora preste atenção, agora examine esta doutrina de Balaão mais cuidadosamente. Note acima de tudo que a manobra deliberada de um clero corrupto. A coisa sempre, irmão, está no clero. E o clero são os pastores. O clero são o Nico, porque tem as obras do Nicolaíta. Nico são os conquistadores. Laítas são os membros, são os leigos. Então, quem é que conquista? É o clero corrupto, é o Nico corrupto. E a corrupção é tamanha, irmãos, que na era de Laodiceia, o povo não percebe que é uma corrupção crer em 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eles não percebem, eles tomaram isso como verdadeiro, quando é falso. E é o clero quem fez isso. Tratando de trazer o povo a si mesmo. Porque o problema do clero, do pregador, é trazer o povo a si. É fazer um grupo em torno de si no mundo inteiro. Isso foi o desejo de Hitler, foi o desejo de Stalin, de Mussolini, foi o desejo de Alexandre o Grande. E muitos pensaram que foi o desejo de Jesus, mas Jesus só foi em busca do eleito.
Ele foi em busca do eleito. Jesus não estava preocupado em liderar o mundo. Naquele tempo, eles quiseram aclamá-lo rei. E Jesus fugiu do meio da multidão. Porque eles viram que havia algo naquele homem. Mas ele não era rei daquele sistema. Ele estava mostrando, eu sou rei, mas não desse sistema corrupto que vocês estão vivendo. Quando eu estiver reinando, nenhum desses corruptos estarão comigo. Mas o ladrão da cruz, ele levou. A samaritana, ele levou. A Maria Madalena, ele levou. Mas o Anás, que era um santarrão, o Caifás, também um santarrão do dia, ele não levou. Porque sempre as pessoas, elas têm uma forma de cristianismo antes que o verdadeiro cristianismo chega. Sempre as pessoas têm algum Messias antes que o verdadeiro Messias chega. Sempre existe uma noiva antes que a verdadeira noiva chega. Mas William Branham diz, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Ao nascer do sol, 72, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Mas antes da noiva verdadeira tem a falsa. E o que é que tem que fazer? Todos nós pertencíamos à falsa. Quando ouvimos a mensagem, viemos a verdadeira. Não seria a mesma coisa quando Deus der uma chacoalhada neste mundo pela última vez, com aquela pequena mensagem que há de cruzar a nação, abalando o coração eleito, e a nação cristã será abalada por esta pequena mensagem, como diz o profeta, que haverá uma pequena mensagem que abalará a nação? Será que já não está quase na hora? E nós estamos nos preparando para ouvir um barulho maior, um trovão, um ribombar maior, que vai chegar para nos levantar a uma fé superior à que temos, tirar-nos deste ambiente natural e levar-nos a uma fé espiritual, em buscar a Deus em primeiro lugar, esquecer das coisas da terra e buscar as coisas de cima. Colossenses 3:1. Eu creio que está na hora. Deus está para fazer isso. Ele prometeu e Ele fará. É assim diz o Senhor. Foi um profeta quem falou isto. E eu creio nesses acontecimentos. Será que eles vão dizer que esse acontecimento também é para depois do rapto? Será que o acontecimento de uma pequena mensagem que vai vir, que vai abalar toda a nação, será que é para depois do rapto? Será que aquele grande estrondo, que é um tremendo batismo com o Espírito Santo? Ele diz, não, esse é antes do rapto. Então, se é antes do rapto, já está na hora. Não está na hora. Nós já não estamos vendo tudo cumprido. Daqui a pouco Deus dará esse estrondo no coração de alguém. É só o eleito que vai ouvir o estrondo. Só o eleito que escuta, ele é abalado. As denominações não são, e os demais irmãos também não são, mas o eleito é o único que ele é abalado. Ele ouve a mensagem, aquilo treme dentro dele, diz, isso é Deus. O não eleito diz, olha, eu não creio nisso aí não, eu estou duvidoso com isso aí. O eleito diz, olha, isso é verdade, eu creio nisso. Amém, amém, aleluia. Vamos aqui, vamos mexer com esse Balaão e esse Constantino, que deve estar por aí hoje. Espiritualmente, esses espíritos não saíram da terra, irmão. Os homens morreram, mas esses espíritos estão na terra. Espírito de concílio está na terra. Irmãos, tem duas coisas que é muito parecida. Deus traz o seu povo a uma unidade com a palavra. É um concílio também. Ele traz o seu povo a uma unidade com a palavra. No mesmo tempo, vem Constantino, vem também o concílio ecumênico, para poder trazer o povo a uma unidade com a igreja. Deus está trazendo também o seu povo a uma unidade. Agora você tem que perceber onde está a unidade de Deus, porque Constantino deve estar por dentro da mensagem também. Como estava Balaão dentro de Israel. Ele tinha influência em Israel, porque ele era um profeta. São espíritos que nós temos que tomar cuidado para não tomar conta da nossa vida. Clero corrupto
tratando de trazer o povo a si mesmo, guiando-o deliberadamente ao pecado da incredulidade. Agora, para um pouquinho, você vai ver, pecado da incredulidade. O profeta diz que o único pecado que existe é a incredulidade. Fumar, o beber, o mentir não são pecados, são atributos do pecado. São atributos do pecado, são o que o pecado gera. A incredulidade é o pecado mãe. Ele gera o matar, o roubar, o destruir, ele gera o fumar, o beber. A pessoa não pode fazer essas coisas a menos que seja incrédula. E esse é o espírito de incredulidade que ataca a pessoa. E ela pode ter nome de crente, mas as suas ações, e você vai ver que é Satanás usando de muitos de nós, o crente, para fazer coisas que são de Satanás. Então não podemos chamar-nos de coisas de Deus. Aquilo ali nós temos que detectar. Só isso daí não é de Deus. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero quando se esforçavam por obter poder político entre eles mesmos. Ali estava o Nico, que eram os grandes, os pregadores, por um poder político. O poder político, você pode notar, que se eles tratassem da política de uma forma honesta, não precisava manchar o nome do outro. E nem falar para os outros o que o outro fez de errado há muito tempo atrás. Mas o espírito político já é sujo por isso. E o espírito político na igreja, ele é mais sujo ainda. Porque ele vai mostrar para as pessoas o que o homem fez de errado. Vai mostrar isso, o que o homem fez de errado. Eles não vão olhar pela doutrina, eles vão mostrar o que o homem fez de errado. Isso é um espírito político. E nós não devemos ter esse espírito para estar atrás de nós, nos dirigindo e dizendo, aquele irmão é assim, é assado, aquela irmã é assim, assado. Não, você deixa eles por conta de Deus. O que você tem que fazer é ser uma pessoa ovelha, que o Espírito Santo possa te guiar. Ele vai te guiar. Agora, note outra vez a leitura aqui. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero quando se esforçavam por obter poder político entre eles mesmos, enquanto que o balaanismo é o ato de sujeitar as pessoas a seu sistema de credos e adoração para assim retê-las. Então, um chama a pessoa para si e o outro aprisiona, dá um sistema para a pessoa, para ela poder ficar presa naquela forma de adoração que Constantino deu e que Balaão trouxe para Israel e que Deus matou 24 mil homens naquele dia. E que tem esse monte de crentes mortos desde 325 até agora, e que na nossa era mais gente morta espiritual tem que haver, porque é nesta era de maior cegueira, mas é a era de maior luz. Maior cegueira porque a Laodiceia, maior luz porque o profeta da era trouxe a revelação. Se não puder ver isto, agora observe bem isto. Que foi que uniu o povo à igreja nominal, destruindo por este meio? Foram os credos e dogmas formados em doutrina da igreja. Foi a doutrina da igreja católica romana. Não lhes foi dado o alimento verdadeiro, a palavra. Lhes foi dado o alimento que procedia de adoração de ídolos. O paganismo babilônico envolvido em terminologias cristãs. E esse mesmo espírito e doutrina estão agora mesmo entre todos os protestantes e se chama denominação. Esse espírito está entre todos os protestantes e os demais. E o profeta diz, qual é o nome dele? Denominação. Nicolaísmo é organização. O que é isto? Uma organização humanizando a liderança da igreja. Quando a igreja tem que ter o líder, que é o Espírito Santo, humaniza a liderança para a igreja e põe um homem como santo. E aquilo é nicolaísmo, organização, humanizando a liderança da igreja.
e deposição por meio do Espírito Santo. Quer dizer, põe o Espírito Santo de lado. Porque aí é o homem que tem que falar. O Espírito Santo não pode falar. O Espírito Santo, quando vai falar, ele tem que ter liberdade para falar. E ele quer ter liberdade dentro de mim para falar e para ouvir. Porque quem seleciona as coisas bem é o Espírito Santo, não sou eu. Eu posso misturá-las todas, mas o Espírito Santo vem e seleciona. Ele quer agir dentro de mim, dentro de você. Escuta aqui, para você ver como é bom crer num profeta. Então, o que é nicolaísmo? Você vê, é uma denominação, é um homem na cabeça. É alguém olhando apenas para um homem, sem a liderança da palavra. Me diga que a liderança de um homem nas denominações, que todo mundo tem um homem para liderar uma denominação, como nós temos um homem também para trazer a mensagem para nós. Me diga, qual a diferença? A diferença é que todos os homens são cabeças de uma igreja e um profeta é a cabeça de Deus nele. Nenhum outro homem deixa Deus ser cabeça. Não tem presidente de igreja que deixa Deus ser cabeça da igreja. Não tem um. Deus não pode. Deus só pode ser cabeça quando tem um profeta, porque aí ele fala através do profeta e condena todas as ramificações que diz ser cristã. Ele vem e condena tudo aquilo. Mas o que é balanismo? Aí ele continua dizendo, balanismo é denominacionalismo. Quer dizer, o que é nicolaísmo? É denominação. É humanizando a liderança da igreja. Ao invés de ser o Espírito Santo, agora é a igreja, que tem um presidente, um homem, que diz o que ela deve fazer, quando aquilo não está na Bíblia. Pô, gente, tem gente aí que está em igrejas, que a igreja proíbe eles usar calça jeans. E eles oram dia e noite mais do que nós. E isso não está na Bíblia. Certo? Não está na Bíblia. Eles proíbem coisas que não estão na Bíblia. E coisas da Bíblia eles não aceitam. O batismo em nome de Jesus Cristo, esses homens não aceitam. Mas proíbe certas coisas que não tem nada a ver com Bíblia. A mulher não cortar cabelo, isso é bíblico, isso é 1 Coríntios 11. A mulher não usar roupa de homem, é bíblico, é Deuteronômio capítulo 2, verso 5. Isso é bíblico. A mulher não ser pregadora, é bíblico. Ela não ser pregadora, é 1 Coríntios 14, 34. É bíblico, não permito, isso é doutrina de Deus. O que é doutrina da Bíblia é doutrina de Deus. Agora me diga as outras coisas. Já Deus só quer o seu coração. Me mostra um versículo na Bíblia. Vai a 1 Tessalonicenses 5, verso 23, que Deus quer corpo, espírito e alma. Me arruma um versículo aí que Deus só quer o seu coração. E deixa a moça dar o coração para um rapaz, para ver para onde esse rapaz vai levá-la. Deixa ela dar o coração para o rapaz. Ele leva ela para lugares que depois ela vai arrepender e chorar o resto da vida. Quando ela dá o coração. Quando ela dá o coração, ele domina o corpo. Agora, se esse povo desse o coração para Jesus mesmo, Jesus dominava o corpo dessas mulheres e punha roupa nelas, fazia elas deixar o cabelo crescer, tirava elas dos púlpitos. Mas eles não têm dado nada para Deus. É uma forma de adoração que tem. Então vamos lá, nicolaísmo, organização, balanismo, denominacionalismo. É sempre um cabeça para tomar conta daquilo. O qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E mesmo nesta hora tão avançada, muitos dos filhos de Deus estão capturados no laço do denominacionalismo. Filhos de Deus estão capturados no laço da denominação, que é o denominacionalismo. Estão na doutrina de Balaão, que é o denominacionalismo. E Deus está clamando, sai dela, povo meu. Irmãos, Jesus não clamou, sai dela, povo meu, só lá em 70, quando a mensagem veio para o Brasil. Ele está clamando hoje. Hoje, Jesus está clamando até dentro dos nossos grupos. Sai da denominação, sai do sistema de Balaão, sai do sistema de
a dos nicolaítas. É o Nico conquistador, conquista os leigos, e ele assim pode imperar, como fez Constantino. Sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18:4. Vê você? Eles são ignorantes. Escuta aqui para você ver. Eles são ignorantes. Porém, se o rapto chegasse a suceder neste mesmo instante, a ignorância não seria nenhuma corte de apelo no juízo de Deus, por estar nas filas do inimigo. Não, eles são ignorantes. Eles ficam em Pai, Filho e Espírito Santo. Eles falam que é 3 pessoas, mas porque são ignorantes, Deus vai ter misericórdia deles. Aí o irmão Branham vem e mostra que a ignorância deles não vai poder livrá-los do juízo divino. Você vai ver a mesma coisa, minha irmã, meu irmão. Tá, eu ignoro a revelação dos 7 selos, eu não sei se isso foi ou não foi revelado. A sua ignorância não vai ser corte de apelo naquele dia, não. O juízo virá. Porque nós sabemos que foi nos dias da voz do 7º anjo que tinha que ser revelado. Não tem o 8º, é 7º. O 8º volta ao primeiro outra vez. E foi isso que a mensagem do profeta fez. Ele veio com a mensagem 7ª, Laodiceia, e quando revelou os selos, aquilo já era entrando na eternidade, era o 8º. Só cego para não ver isso. Mas é acompanhar a Bíblia, é ver a manifestação de Deus, que um profeta quando veio na terra, nos últimos dias, quando ele veio para os gentios, porque ainda vai ter profeta para os judeus, mas para os gentios, o último foi William Marion Branham. Para gentios, para preparar o povo para o arrebatamento, foi o irmão Branham, porque a voz que foi ouvida em 1933, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E eu creio em você. Tu e tua mensagem precursará. Isso quer dizer, não tem outro. Então, se essa mensagem precursa, você tem que saber que só com a mensagem de Laodiceia você não vai no rapto. Você tem que ir com a mensagem dos 7 selos revelado. O profeta diz que só os 7 trovões dará fé de rapto para a igreja. Primeiro selo, parágrafo 35. Só os 7 trovões. Não tem fé de rapto no outro lugar. Não tem mais nenhum mensageiro que vai trazer para nós fé de rapto, porque já está nas mensagens e eu tenho que ouvi-las ou lê-las. Eu tenho que ter revelação de que isso é verdade. Quem não sabe ler, pelo menos tem ouvido para ouvir. E aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo ainda está falando a verdadeira e a falsa igreja hoje. Amém? Creio que eu estou encerrando. Estou no último parágrafo? Parece que é. Isto do clero organizando-se por grupos hierárquicos até chegar a uma cabeça, um presidente, é uma manifestação do espírito do anticristo. Presta atenção, vou repetir. E isto do clero, quem é o clero? Clero não é só sacerdote da Igreja Católica, não, irmãos. Clero é pastores em geral. É o clero. Organizando-se por graus hierárquicos, quer dizer, um dominando o outro. Um sendo acima do outro. Um falando mais que o outro. E quando aquele maior fala, se o bispo fala, então o sacerdote tem que ficar quieto. Quer dizer, se o bispo fala, o pastor daquela região tem que aquietar, e a voz do bispo vale mais para o presidente daquele grupo, vale mais para o presidente daquela denominação. A voz do bispo vale mais do que a voz do pastor local. E isso está errado. Porque cada pastor alimenta seu rebanho e é ele quem tem que prestar conta daquele rebanho para Deus. Mais ninguém. Eu queria, talvez eu fale amanhã. Eu não quero ser bispo. Eu vou deixar para amanhã. O profeta falando, eu não quero ser bispo. Quem quiser ser, que seja. Mas é bíblico? É bíblico, bispo. Mas dentro da própria igreja.
aqui. Eu tenho pregado, levanto aí irmão Adriano, o irmão Norivan, eles pregam conosco aqui, o irmão Newton. Então, praticamente eu sou o bispo deles. Além de pastor, sou o bispo. Agora, chega ao ponto de poder colocá-los como pastor, eles têm um ministério de pastor, então você vai pastorear. Mas você está aqui, você é um pastor, mas está no meu ministério, então eu sou seu bispo. Agora, se você estiver em outro ministério particular, já não sou seu bispo mais. Por quê? Porque eu sou bispo dentro do meu ministério. Dentro do meu ministério. Saiu fora do meu ministério, você tem um ministério seu, então você vai ser bispo de alguém lá também. Pastor e bispo de alguém. Porque assim como Cristo é pastor e bispo das nossas almas, você vai ver que aí o pastor, ele é pastor e bispo também na igreja. É o natural, para depois nós termos o pastor e bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Mas não de grupos diferentes. Não, eu sou bispo do grupo de lá. Não, eu só posso ser bispo do meu grupo. Do contrário, é balanismo. Balanismo. Deixa eu ver se dá tempo de eu terminar aqui. Isso do clero organizando-se por graus hierárquicos, até chegar a uma cabeça. Um presidente é uma manifestação do espírito do anticristo, não importa quão maravilhoso e necessário pareça. Parecia, dá vontade de agora voltar ao Velho Testamento, pareceu maravilhoso, necessário, que o povo pediu, dá-nos um rei. Eles tinham um profeta, eles queriam um rei. Parecia maravilhoso, necessário, mas eles precisavam de crer que naquele Samuel, aquele profeta, ele era rei, profeta e sacerdote. Estava tudo nele, os 3 ofícios estavam nele. Um profeta traz isso na terra. Você está vendo o que era Samuel? Um profeta traz isso na terra. Se nós pegarmos a vida de Samuel, o ministério de Samuel e a revelação dos selos, você vai ver o que é isto. Um profeta, sacerdote e rei. Você vai ver o que passou para a igreja quando Cristo desceu no seu coração, saiu do trono, revelou os selos e desceu no nosso coração e nos fez reis, sacerdotes. E somos profetas também. Aleluia. Não é nada menos, irmãos, esse sistema que põe um cabeça sobre eles, não é nada menos que o arrazoamento humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está justamente no centro do sistema anticristo. Agora, deixe-me dizer isto para esclarecer este detalhe. Eu não estou contra as pessoas, eu estou contra o sistema. Eu só queria isso. Não estou contra as pessoas. Eu não sou contra nenhuma denominação. Os irmãos que estão lá, eu sou contra o espírito que rege a denominação. O espírito de divisão. Eu estou contra esse espírito. O profeta diz, eu não estou contra as pessoas, eu estou contra o sistema. Assim que deve ser cada um de nós. Porque o católico é gente boa, é o sistema que o escraviza no santinho. O protestante é muito bom, mas é o sistema que o escraviza no charuto, talvez. O wesleyano é muito bom, mas é o sistema que o escraviza hoje. Porque já não tem aquela santificação que o Wesley pregou. Se o Wesley voltasse hoje, ele ia ficar decepcionado com a igreja. E eu pergunto, se o William Branham ressuscitar, ele não vai ficar decepcionado com grupos também, como nós ou como outros? Que tipo de vida estão vivendo fora da mensagem? O pastor perdendo a autoridade local, porque é a igreja e o pastor local que tem a autoridade. É o pastor e a igreja local, mas nenhum bispo fora daquela igreja. Tudo tem que estar dentro daquela própria igreja. Ela tem soberania para eleger seu pastor. Ela tem juízo próprio para aquilo, ela pode fazer aquilo, ela é capaz. E esse pregador, esse pastor, tem que ter o sistema de Deus para levar esse povo, não a divisões, mas a união.
Irmãos, você vai unir com quem fala contra mim. Você promete fazer isso? Não para falar contra mim, mas para unir com ele, ficar com ele. Dizer, não, irmão, isso não vai me atrapalhar, sou seu irmão. Sou seu irmão. Estou aqui com você. Agora, eu não vou falar mal do seu pastor, eu vou falar mal do sistema, que é a denominação, que é a obra dos nicolaítas. É o Nico querendo conquistar, se tornando um cabeça. Este é o problema. Mas as pessoas são boníssimas. Você não pode falar mal dos pentecostais. As pessoas são boas. É o sistema que eles aderiram de Santíssima Trindade, de mulher pregadora, de mulher cortar cabelo e disso e daquilo, é que atrapalhou eles. Eles saíram fora da palavra. Eles perderam a unção da palavra. Esse é o problema deles. Mas volta para a palavra. Vamos voltar para o lugar onde Deus quer manter companheirismo conosco. Deus não pode manter companheirismo conosco em cama denominacional. Isso daí é o início de uma cama de tribulação. Viu? A denominação é o início de uma cama de tribulação, que as pessoas depois dali, elas vão passar para a tribulação e sofrer o que Apocalipse mostra, e vos porei numa cama de tribulação. Eles vão ficar lá na cama de tribulação, 3 anos e meio, e serviram a Deus a vida inteira de uma forma ignorante, porque ignorar a verdade. Para ignorar a verdade não é questão de você ser uma pessoa que não tem conhecimento, que não teve estudo, não, é o sábio que ignora. É o sábio que ignora. O que tem acontecido hoje é o sábio ignorando. Aquele que não tem leitura, diz, não, eu estou entendendo, eu creio nisso daí, eu não sei te explicar, mas eu creio desse jeitinho. Eu creio que Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo, desse jeitinho que esse pregador está pregando. Eu nunca consegui ver 3 lá no céu, porque se fosse 3, seria 3 deuses. Eu consigo ver um só. Está certo, não sei te explicar não, mas eu creio. Senhor, aceita a nossa gratidão pelo momento em que vivemos, pela palavra que temos recebido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, não há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, eu digo amém. Filipou diz que estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá.
acontecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Se isto não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crer somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crer somente na metade. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Amém. Você crê? Amém. Muito bem. Bom, eu estou pensando numa coisa que a gente está fazendo um culto e é tipo de um culto de ação de graças também. Nós temos alguma coisa a oferecer para vocês ali em casa pelo meu aniversário, que foi dia 11. Nesse dia 11 nenhuma torre caiu não, né? Foi só aquelas duas meses do ano passado. Esse ano caiu a nossa torre do HPG, né, irmão? Você viu? A torre do HPG caiu. Eles acharam as mensagens estavam muito pesadas no HPG, então eles deram uma cortada em nós também. E temos que fazer de outra forma, né? Não pode pôr mensagem que pesa muito. Não é problema da pregação, não. Esse povo não tem problema com pregação. O problema é o peso na página, como chama aquilo lá. Acho que não tem ninguém aqui, sabe? Cadê o seu filho? Não está aí hoje, não? Está aí, não? Só ele para falar, o João também não está aí. São esses que sabem falar essa linguagem. Né? Essa linguagem, meu Deus do céu. Não dá para lembrar. Não dá. Então é porque pesa mesmo. E a gente também está dando cada uma. Eu já estava com as 5, 6 mensagens lá direto, com vários clipes também do irmão Adriano. Isso pesa muito para o aparelho deles lá. Tem que guardar, tem que ter como guardar. E isso daí é para o mundo inteiro. E eu estava querendo usar sozinho. Eu tive que passar um e-mail para eles pedindo desculpa, né, que ele não sabia. Porque puseram que é ilimitado e a gente foi no ilimitado. Ilimitado, mas não pode pôr som. É ilimitado. Mas é página apenas, não pode pôr som. Né? Então a gente acabou colocando muito som. E lá na África, rapaz, o rapaz estava puxando isso daí que estava beleza para ele. Hoje ele já deve ter entrado lá, viu tudo esquisito. Mudou toda a cara hoje, né? É que não pode. Quando tem que pôr mais alguma coisa, a gente tem que pagar outra página. Nós já temos uma página paga, e nós vamos ver o que nós fazemos, né? Que já temos uma paga, mas estamos prosseguindo da mesma forma, vamos prosseguindo. Então, eu fico pensando, uma mensagem de ação de graças. Quando o irmão Brana pregou a união invisível da noiva, ele diz, é uma mensagem de ação de graças.
Quer dizer, um culto de ação de graças trazendo uma mensagem daquela. Aqui também, um culto de ação de graças trazendo uma mensagem dessa. Nicolaísmo, Balaão, denominação. Né? Tem coisa que eu não quero falar, eu não queria falar, porque se torna pesado para dentro do próprio grupo, dentro do próprio povo que tem a mensagem, crê na mensagem. A minha intenção não é machucá-los, Deus sabe. É apenas dar um choque para despertar, ver se dá para despertar. Um choquinho para se despertar, para cada um ficar livre do jeito que Deus quer e do jeito que o profeta pregou. E todo mundo em companheirismo. É tão bom, todo mundo livre e todo mundo em companheirismo. Mas tem uma coisa, farão de tudo que se não pregar o que os outros pregam, se você não pregar o que a Batista prega, eles te põem para fora. Se você não pregar dentro da cruzada o que a cruzada crê, eles te põem para fora. Eles estão certos. Se você está dentro de uma denominação e prega algo que aquela denominação não crê, ela é obrigada a pôr nós para fora. Foi por isso que me puseram para fora. Antes de me pôr, eu saí. Eu já sou um velho que saiu da igreja, faz muito tempo, né? Faz 30 anos que a gente saiu. E graças a Deus por isso. E o trabalho de Deus continua ainda da mesma forma, tirando o seu povo de qualquer sistema. Irmão, isso daí que, se possível for, enganaria o próprio escolhido. Não é igreja católica, não. Católica não engana ninguém mais, não. Rosário, esse negócio, rosário, santinho, isso não engana mais ninguém, não. Isso não engana mais ninguém, não. Pentecostal engana nós, isso não engana mais eleito, não, irmão. Todo crente que sai daqui vai para a denominação, batizar na Trindade outra vez, o que é isso? Despreocupa deles. Aquilo lá não engana eleito. Não engana eleito. Olha, nenhum outro mensageiro vindo hoje não engana eleito. Eu já tenho que ser claro para vocês que o engano para os eleitos está dentro do próprio grupo, dentro da própria mensagem, no mundo inteiro. É dentro daqueles que crêem na mensagem. O engano está aqui dentro agora. Porque não está mais lá fora. Lá fora nós já saímos de lá, não tem jeito, nenhum de nós somos enganados por Santíssima Trindade. Nenhum. Nenhum eleito é enganado. Agora, mexeu em revelação. Esses próprios irmãos que cantaram aí, vocês viram, o hino você não pode pôr a mão nele e falar, está errado, o hino está bom, o hino é certo. Mas eles creem na ressurreição do profeta para revelar os trovões. E eles não cantam, Deus pensou, o profeta falou, e eu creio que foi revelado 7 trovões dentro dos 7 selos. Eles não. Eles falam, eu creio, mas não creio que foi revelado lá onde o profeta disse que foi. Você vê? Então, e são gente boníssima. Boa mesmo. Boa mesmo. Mas, quem muda a cabeça das pessoas quando elas crêem de uma forma incorreta? Como podemos, aonde tem apoio para dizer que o irmão Brana tem que vir para revelar uma coisa que foi para os dias dele aqui? E o irmão Brana ainda diz que os 7 trovões converteriam os corações dos filhos aos pais. Quer dizer, se for para revelar ainda 7 trovões, para depois ser convertido, quer dizer, se for preciso do irmão Brana ressuscitar para revelar 7 trovões, vai revelar para quem? Depois. E vai converter quem? Na última hora? Converter os outros na última hora? Não, nada disso. Outro mensageiro para revelar os 7 trovões, quando a Bíblia diz, nos dias da voz do 7º, eu vou falar para você que é no dia do 8º? Vou arrumar uma mensagem do 8º mensageiro? Não adianta, é o 7º, é assim diz a Bíblia. A Bíblia nunca diz que é nos dias do 8º, porque o 7º não deu conta, então o 8º vai completar o que o 7º não fez. Não tem nada disso na Bíblia, isso é política. Vamos na Bíblia, prova na Bíblia, que é o 8º que revela os 7 trovões. Me mostra onde está, porque o 7º anjo está dentro do capítulo 10 de Apocalipse, onde estão os 7 trovões. O 7º anjo está lá dentro. Amém. Amém? Amém. Vamos orar para nós encerrarmos. Fique de pé. Senhor Deus, te damos graças pela oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor juntamente com o seu povo. Estamos agradecidos
por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Dá-nos a tua bênção, enquanto vamos participar de uma pequena recepção, que o Senhor possa nos dar força, saúde, graça, abençoar seu povo, esse povo que tem me ouvido com muita paciência. A gente é agradecido ao Senhor por ter gente como essa gente, que ouve a gente e fica aqui todo o culto para nos ouvir, Pai, o que não é fácil. Muito obrigado por ter um povo como este, Pai. Eu sei que eles não entendem tudo, mas não é obrigado a entender tudo, só crer. Mas crer, nós cremos em tudo. Eu mesmo não entendo tudo, mas eu creio em tudo, Senhor. Creio até naquilo que eu ainda não vi, eu creio. É bíblico? Vai acontecer? Vai. Então eu creio. Eu creio. O Senhor falou, está falado. Eu creio na sua palavra. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe o pastor também. Temos uma dedicação para o Senhor. Outra vez. Glória a Deus. Solta o fundinho, irmão, irmã Ruth. Os irmãos assentam. Uma dedicação da irmã Ruth para o nosso pastor Osmar. Deus abençoe, irmãos. Para uma pessoa muito especial para mim, querido, hoje você se completa mais um ano em sua vida. Há 52 anos atrás, você chegou trazendo muitas e muitas alegrias neste mundo, e sem saber que depois de muitos e muitos anos, eu estaria fazendo parte de sua vida. Os anos foram se passando, e você, com muitas lutas e também muitas alegrias, sempre tem sido este mesmo homem como tu és hoje. Tem sido um bom esposo e um maravilhoso pai aos filhos, o qual faz com que eles o admiram muito. Me sinto muito feliz por ter este privilégio de viver ao teu lado em todos os dias de minha vida. Que Deus nos une cada dia mais e nos dê força nesta caminhada. Nestes 7 anos que passaram, muito aprendi com você. Tanto no material como no espiritual, tem nos ensinado o caminho correto. Sei que não sou mais aquela jovem como me conheceu, cheia de força. Os tempos vão se passando, os anos vão chegando, mas quero que saiba que o amor que tenho por ti nunca envelhece. É o mesmo e sempre será. Sempre estarei juntinho de ti, levando nossa cruz até que Jesus Cristo venha. Sempre te amando e servindo a Jesus, criando nossos filhos e ensinando a eles o caminho o qual estamos. Deus te dê muitos anos de vida até que Ele venha. Que você sempre seja este mesmo esposo como sempre foi e um pastor abençoado como tem sido para todos nós. Deus te conserve. Amém. Não só é meu esposo, como também meu pastor, o qual tem me ensinado o caminho, vencendo as barreiras que às vezes nos rodeiam. Deus te dê muita força, saúde e felicidade enquanto aqui vivermos. Receba esta humilde dedicação de quem o ama muito, de sua querida esposa, Ruth Floriano. Amém. Tem uma simples dedicação da irmã Paula, e ela quer que você abra. De aniversário, e Deus abençoe por muitos anos, ainda que possa nos ensinar cada vez mais. Graças a Deus, já estou com 17 anos de Marca Paz, estou vivendo, muito feliz, contente aqui por estar nesse lugar onde Deus me colocou, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe toda a igreja, todos nós. Amém. Vamos agora ver o que tem. Eu vou ver primeiro que vocês.
Ei, olha aqui, rapaz. Tá lembrando da minhas meninas ali. Que Deus dê muitos anos de vida para o senhor, para comprar chocolate para nós. Ela em casa tá lembrando. Então, para essa meninada. Muito bom. É um mistério para algumas pessoas. É um mistério. Mas para nós que conhecemos a mensagem, sabemos que nesta nuvem que você vê, aqui foi formado por 7 anjos. E aqui no meio, se estiver dando para você ver, aqui eu estou perto, dá para ver. Era Cristo, o rosto de Cristo, no meio. Foi quando ele veio no monte pôr do sol, trazendo a revelação dos 7 selos para o profeta William Marion Branham. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então a gente é agradecido a Deus por tudo isso. Muito obrigado. A minha esposa, por falar tanta coisa bonita assim de um velho como eu. Então, isso revigora o velho mais ainda. Eu sei que eu não tenho sido para ele, irmãos, uma esposa como ele merece. Mas não precisa de outra, não. E sempre mereceu. Eu tenho sido muito agitada, mas Deus sabe que se muitos me julgam exterior, no meu interior só Deus sabe. Eu tenho amado Ele muito. Amém. E sempre amarei. Às vezes eu passo perto do quartinho onde ele está trabalhando e passo ali, estou trabalhando o dia todo para lá e para cá, passo ali, paro no quartinho, olho nele, admiro, saio, volto a trabalhar e fico pensando, meu Deus, por que eu sou assim? Mas não consigo ser diferente, só se Deus me mudar, e eu creio que Ele vai me mudar. Amém. Aí esses dias eu estava um dia depressivo, e eu passei na porta do quartinho, queria falar algo para ele. Por eu estar daquele jeito, sabia que com certeza não era Deus. E ele estava de costa no vídeo, trabalhando. Quando ele olhou para trás, eu estava parado na porta. Quando ele me olhou, irmãos, eu bambiei. O olhar dele para mim não era o olhar normal dele, mas era um olhar como se Deus estivesse me olhando. E eu saí dali, aquilo foi o suficiente. Não falei nada para ele na hora. Fui para o meu quarto, comecei a chorar. E Deus sabe, irmãos, eu não tenho sido para ele como ele merece. Sou muito nervosa, muito agitada. Mas Deus sabe que eu amo muito ele. Amém. 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 Onde quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrer
Essas coisas são muito boas, a gente transfere tudo a Jesus Cristo. Não existe homem bom na terra. Todos nós somos uma falha. As pessoas que gostam de nós é que vê que somos bons. Não que somos bons mesmo. É o amor das pessoas que vivem conosco. É que mostra para elas esta bondade. Mas a gente é agradecido a Deus pelo que a gente tem sido, pela graça de Deus. Não sou diferente de vocês, não sou mais santo, tenho até mais problemas, tenho até mais lutas, mas sou agradecido a Deus pelas vitórias. E pelo que minha esposa diz do nervosismo, essas coisas nada me atacam mais. Entende? Eu já tivemos o nosso problema, a igreja sabe o nosso princípio, até adaptar. Tivemos 3, 4 anos difícil na nossa vida. Mas depois dali para cá, já faz 7 anos, então já tivemos mais de 3 anos que estamos vivendo bem melhor. Não tenho que reclamar nada. Não tenho que reclamar. Ela que gosta de fazer tudo para mim, como é que eu vou reclamar? Ela que gosta de fazer tudo para mim. Não tem de eu reclamar de uma mulher dessa. Tem mulher que nem faz feijão para o marido. Ela engraxa meu sapato, passa minhas roupas, deixa tudo limpo, tudo no jeito para mim. Fala o quê? Contra. Não posso falar nada. Alguma agitação? Tem. Nós temos 3 bacuri aqui que vale por sei quantas vezes 3. Esses 3. Entende? E o parabéns, você quer cantar parabéns para mim? Que você está cantando parabéns para o pai? Cadê? Essa daqui, canta aqui parabéns. Canta. Parabéns pro velhinho. A Cheryl sempre canta parabéns pro meu pai e chama minha mãe de velhinha. Chama a mãe. Aí é o velhinho e a velhinha, né? Velhinho vai encher o saco. Esse daí, se sortar na mão dele, ele bagunça o coreto. Esse daí, o microfone tem que ficar fechado para ele. É que ele é aquele político, não para de falar. Então, irmãos, eu tenho que agradecer a todos vocês. O que eu vou falar? Vocês não têm me dado problema, vocês têm crido no que eu estou pregando, e se não têm entendido, vocês estão aqui da mesma forma, eu agradeço vocês. Mesmo sem entender tudo, mas que estão aqui lutando para chegar o momento de ter luz melhor naquilo que nós temos estudado, que é a própria mensagem do profeta. E o que eu peço, qualquer coisa que você vê que eu prego, que está contra a mensagem do profeta, venha a mim, fale comigo, para que eu possa ficar no caminho. Eu não sou sabe-tudo, eu preciso de alguém que possa também falar comigo. E eu tenho tanta coisa para agradecer, eu tenho que agradecer. É vocês que têm sido bom para mim, não é, eu estou fazendo o meu dever de ser pastor, de pregar, de estar em todos os cultos, e eu tenho uma igreja que entende que não podia sair na gravação, né? Eu não vou falar. Pronto. Então, mas eu tenho uma igreja que entende tudo a meu respeito. Por enquanto, se tiver algum que vive cochichando aí no cantinho, é muito fraco, é um cochicho que a gente não está nem escutando, não está dando para ouvir. Mas está tudo bem, o demais está tudo em ordem, certo? Não temos de que reclamar. E aí, vamos acabar? Vamos acabar com isso logo. Vamos. Irmão Cláudio, representando toda essa igreja que o ama, tem uma oferta de amor para trazer ao Senhor. Esse povo não tem jeito. Sou muito grata a Deus pelo filho que eu tenho e que hoje ele é um pastor, ele me ensina e eu aprendi com ele a viver. Então, sou muito grata a Deus, é o que eu tenho de falar, que Deus ajuda ele, que ele está sempre assim para ensinar nós a viver nesse mundo até Jesus vir. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.
Pastor Osmar, nós, a tua igreja, dedicamos esta oferta de amor para que adquiras um terno branco que tanto desejas. Que Deus te abençoe abundantemente com as bênçãos celestiais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Ô pastor, eu e a irmã Creuza, nós fizemos aqui com os irmãos todos, aqui está a ofertinha de cada um. Nós íamos comprar para um terno branco, mas não achamos. Não existe, só para confeccionar. Então está aqui, vamos confeccionar esse terno branco. Já vimos o alfaiate, tudo. Aqui tem R$303 que os irmãos ofertaram, dando 5, 2, 3. Toda a igreja colaborou. Está aqui em mãos, para o irmão adquirir o terno branco com bom desejo. Deus abençoe. Amém, pastor. A gente só tem que agradecer. Está parecendo que a gente vai morrer, Deus. Ué. Eu casei com a Ruth, eles me tocam o hino da Ruth. Onde quer que tu fores e onde quer que morreres, morrerei eu. Eu morri em Cristo, quer que todo mundo morra em Cristo agora. E seja sepultado em Cristo. Sempre essas coisas vêm em mente, né? Vem em mente. Mas Deus abençoe a igreja, Deus te abençoe. Eu tenho vontade mesmo de ter um terno branco. Eu vou ficar parecendo médico aqui. Gosto do branco. Um terno branco, eu gosto dele. Nunca usei um sapato branco, mas eu vou ser obrigado a usar um sapato branco. Um terno branco. Do jeito que eu gosto. Certo? Do jeito que eu gosto. Eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, cada um de vocês. Você sabe que nunca na vida levantei uma oferta de amor para mim. Vocês têm feito isso, vocês levantam para mim. E eu sou agradecido por tudo isso. Deus te abençoe. Amém? É uma coisa que eu posso te dar. Deus te abençoe. E que Deus me dê graça, força para poder pregar para você. Para fazer jus um pouquinho a tanta coisa que eu recebo. Eu digo a Deus, é tanta coisa que eu recebo, é tanta coisa até natural que eu recebo e que eu transmito para outros também, que só Deus pode me conceder isso. Não tem jeito. O que a gente faz para o povo em gratidão, algumas coisas que a gente faz para o povo conhecer a mensagem, é a graça de Deus. Deus vai ajudando, e é porque eu tenho um povo que me ama e que fica aqui ao meu lado orando, ao invés de ficar vendo meus defeitos. Vocês não viram ainda, se ver, vocês vão ver quando vocês vão falar. O amor é cego. Então eu tenho uma igreja que me ama, eu tenho uma igreja cega. A meu respeito. E é muito bom isso daí. O irmão que te ama, ele é cego. Ele não vê defeito em você. Só vê suas virtudes. Só vê suas virtudes. Então, o que a gente tem, a minha esposa fala muito, coitada, lamenta dessa vida agitada, nervosa que ela tem. E até parece que eu não nasci nervoso, né? Eu também sou um homem agitado. E todo pregador é agitado. Pode ser o que for, é agitado. Mas a gente é controlado, é questão de ser controlado. A gente controla, o Espírito Santo vem e controla a gente em tudo que a gente está fazendo. Eu sou agradecido a Deus. Eu quero transferir tudo isso para Jesus, que senão fica muita coisa para me levar para casa. Eu quero passar para Ele, que é bem melhor, e eu vou levar para a minha casa aquele Osmar que eu sou. Certo? Aquele que eu sou. Simplesmente isso. Mas muito obrigado pelo que vocês dizem que eu sou. Mas eu continuarei levando juntamente comigo no meu peito o Osmar que eu sou, que Deus me fez. Deus te abençoe. Temos alguns aniversariantes que aniversariaram neste mês, irmão Dorival, sua filha, minha esposa, Deus os abençoe. Não está aqui. Não está. Minha menina está um pouco enferma, com problema de infecção, e ela teve que tomar conta. Né? E dedicamos para estes irmãos aniversariantes, especialmente para o nosso pastor, um hino com nosso irmão Elias, o hino Guia-me, que Deus sempre guia o nosso pastor, porque assim nós somos guiados. Quando a bênção está no nosso pastor, Deus está nos abençoando. O irmão Brana diz que a nossa fé não pode superar a fé do pastor. Se ele não pregar a fé de rápido, nós não teremos fé de rápido. Se ele não pregar 7 trovões, não teremos
Sete Trovões. E tem aqueles que ainda crê que tem uma fé superior. Por isso, eles não podem dar certo comigo. Não tem jeito de dar certo. É o que o profeta disse. Porque se você tiver uma fé superior à minha, você tem que arrumar um pastor que tenha aquela fé, que eu não tenho, superior à minha. Então, quem fica comigo, fica na fé que eu tenho. Não tenho grande fé, mas eu creio na mensagem. Eu creio na mensagem do profeta mesmo. Isso eu combato a Satanás. Eu creio nessa mensagem. Continuarei pregando porque é a única e o único Cristo que pode me guiar. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto teu amor bem perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque sou eu, parte de ti. Ó Senhor, teu cajado me consola, e onde eu for, o meu cálice transborda, faz-me ver um manancial de calmas, faz correr águas vivas de minha alma, guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque sou eu, parte de ti. Guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque sou eu, parte de ti. Glória a Deus. Vamos a mais uma oração com o irmão Joãozinho, oração pelos aniversariantes, o nosso pastor, e oração de encerramento. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, pastor, que tem dedicado a sua vida em amor de cada um de nós na pregação do Evangelho da Paz. Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado, Pai. O Senhor tem nos dado essa riqueza espiritual, Senhor Deus, e nós agradecemos, ó Pai, pelo pastor que o Senhor nos tem dado,
pelo alimento que o Senhor nos tem dado através dele, Pai. Isso tem nos alimentado, porque a palavra do Senhor é alimento, Pai. E nós agradecemos por tudo isso. Pedimos que o Senhor continue abençoando, dando vida, saúde e virtude para pegar a palavra do Senhor, Pai. E também os demais aniversariantes que sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amanhã cedo, então, vamos estar aqui para mais um culto. Às 9 horas da manhã, teremos mais uma mensagem. E às 18h20, mais um culto de adoração a Deus. A gente parece que fica de fora os demais filhos, que veio só 3 na frente, mas a gente já tem mais. Quantos que eu tenho? Já perdi a conta. Tem o Jantos, o Esdra, Débora, Priscila e a Dorcas. Olha, eu tenho 5 da primeira esposa, que ela faleceu, né? E tem 3 desta porque fechou a fábrica cedo. Tá? Senão nós já tínhamos mais uns 5 também. Era para... É interessante que quando eu casei com ela, ela era magrinha. Ela disse que ela não é aquela mulher forte mais. Agora eu olho para... Eu nem brinco com ela, parece o Hulk. Assim, a Ruca. Mas tem uma força tremenda para o trabalho de casa, não tem preguiça, tem sofrido algumas enfermidades, mas não tem preguiça, trabalha de cedo até 1h da manhã. Não é fácil, não. Esses meninos não dormem. Nós já pelejamos, estamos dando uns remedinhos para eles comer e dormir, para ver se dorme mais cedo um pouco, que nem nós estamos aguentando mais. É a coisa assim. E, na verdade, levantar, se deixar, eles levantam meio-dia, né? Mas depois vai dormir só 1h da manhã ou 2. Então, não é fácil. E a gente precisa de controlar, mas a gente não conseguiu ainda esse controle, porque eu mesmo me divirto nas coisas que eu gosto, fazer mensagem, CD e tanta coisa, que eu gosto disso daí, saber que eu estou atendendo. Eu mandei mais 60 hoje, que deve chegar em Portugal e a África, para um outro lado da África e Portugal. Nós mandamos mais 60 CD. Eu sei que o inimigo fica furioso, mas se Deus quiser vai chegar lá. Vai chegando em muitas partes do Brasil. Não é para mostrar a nossa pregação, não é para mostrar que o que o profeta pregou é verdade. E a questão, sabe por que eu faço isso? Eu mesmo já falei com Deus. Por que eu faço isso? Estou presumindo, estou avançando sem autorização? Por que faço isso? Quando eu penso, falo, não devo fazer, chega alguém e pede. Exatamente na hora que eu digo, precisa ficar quieto, não oferecer para ninguém, não dá para ninguém esse CDs. Daqui a pouco tem gente pedindo. Então eu creio que eu não posso parar de fazer isso. Deus tem me dado uma facilidade tremenda, eu posso fazer pelo menos meus mesmo lá, os meus CDs, e passar como passa fita cassete para os outros, passa para os outros. E as pessoas podem ter uma mensagem dentro de casa. Vocês precisam valorizar isso e passar essas coisas para outros. Tem pessoas que têm gostado, têm ouvido nossas mensagens e têm gostado. E Deus abençoe cada um. Não comprometendo ninguém, mas até o doutor delegado, ele tem nos ouvido e já pediu literaturas e mensagem fita nossa. A gente agradece a Deus por isso. Vai chegando nas pessoas, são pessoas humildes também. E não vou falar o nome para não comprometer muitas pessoas, que a pessoa tem a sua igreja, mas são gente que tem ouvido a mensagem. E ouvido exatamente a mania, que de vez em quando ela tem mania de ficar fora do ar. Mas existe uma outra mania dentro da mania, que tem uma mania de pôr ela no ar outra vez. Sei coisa. E com isso a gente fica falando. Aí a gente fala, para de falar, fala. E as pessoas que gostam, a gente agradece. Nós temos católicos, batistas, assembleianos, gente da cruzada, espíritas, que nos ouve por toda parte.
Eles não precisam manifestar. Eu sei que eles ouvem. Nós já tivemos aí comunicação de mais de 2.000 pessoas, endereços diferentes aí, que nós já mandamos fitas para todas elas. Tem gente dentro de Franca. Agora tem 350 mil habitantes, rapaz. Ainda falta muita coisa. Ó, falta mais de 350 mil fitas para dar para os outros ainda. Só dentro de Franca. Então a gente vai devagarzinho e fazendo alguma coisa. O que vocês podem fazer, façam, porque é para o bem-estar de mais algum eleito que vai chegar. E eu gosto do espírito daqueles irmãos que não são orgulhosos, que não têm complexo, nem de inferioridade, nem de superioridade, porque é os dois que atrapalham. A gente agradece os irmãos que têm nos ajudado a dar esses CDs para os outros. Eu não consigo fazer sozinho. Eu faço porque vocês me ajudam a fazer. E nós estamos lá com mais um bocado para mandar para mais alguém. Deus abençoe. Vamos lá para casa um pouquinho, irmãos? Eu tenho o prazer que todos vocês vão lá. A hora que acabar o pãozinho, nós paramos de mastigar. A hora que acabar a guaraná, nós paramos de beber. A hora que acabar o bolo, nós paramos de comer. Certo? Mas nós vamos ter um companheirismo muito bom. Meu desejo é que todos vocês, visitantes, todo mundo pode ir lá para a minha casa, não precisa se preocupar não. Pode ir lá, uma casa simples. Vamos lá, vamos comer alguma coisinha lá, certo? Isso foi a minha esposa que fez. Ela fez. Outros irmãos ajudaram a fazer, irmãs. Tem lá mais pessoas ainda lá em casa ajudando uma hora dessa. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Abraço ao outro, vai em paz. Deus te abençoe.